Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é um prazer estar com os irmãos para aprendermos da palavra de Deus. Fique feliz porque você está aí do outro lado deste aparelho, no seu lar, no conforto da sua casa e tendo aula de teologia. Olha que bênção, né? E hoje na nossa aula nós vamos estar falando sobre o livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Lucas. Este livro é o mais belo livro do mundo. Enquanto que Mateus é o livro mais importante, o mais belo, sem dúvida, é o livro de Lucas. Este Evangelho de Jesus é atribuído a Lucas, um homem que não é judeu. É o único livro registrado na Bíblia de um homem que não é judeu. Lucas é grego. Ele escreveu este seu evangelho com um propósito, com um objetivo. E nós vamos estar mostrando, né, na nossa aula quais são esses objetivos, essas propostas, algumas considerações que Lucas escreveu, as características especiais deste livro, as visões panorâmicas sobre o livro de Lucas, ver também algumas divisões dentro do Evangelho de Lucas, algumas características, tudo isso dentro da nossa aula. Nós vamos dividir Lucas, e eu espero conseguir fazer isso nessa nossa primeira aula, em duas partes, porque Lucas é um livro um tanto extenso, já foi tema de uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E nós estudamos o ano passado, se não me falha a memória, esse Evangelho de Lucas em uma das nossas EBDs. Lucas é o primeiro de dois livros endereçado a um certo Teófilo. Quem é Teófilo? A história eclesiástica, a tradição não menciona quem é Teófilo. Certo é que ele era um importante homem romano. Isto é importante nós salientar, porque o Teófilo, ele era certamente alguém proeminente naquela época, convertido ao cristianismo, queria saber mais a respeito de Jesus, e Lucas, ele vai fazer uma pesquisa minuciosa a respeito do evangelho, de como se deu o ministério de Jesus. E é claro, ele tem um segundo livro, que também será um dos nossos estudos, é o livro de Atos dos Apóstolos, e também é atribuído a Lucas a sua autoria. Lucas era um gentio convertido, é o único autor não humano, ou autor humano não judeu, de um livro da Bíblia. Ele escreve esse evangelho, o resultado da sua pesquisa minuciosa. Ele faz um trabalho de um jornalista hábil, pesquisando, entrevistando, porque ele não foi nenhum apóstolo, ele não andou com Cristo. O companheiro mais próximo que ele tinha de ministério era o apóstolo Paulo. Tanto é que Paulo vai chamá-lo de médico amado, em Colossenses 4 e 14. E vai chamá-lo de leal cooperador em 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 4 e verso 11. Pelos escritos de Lucas, nós vemos que ele era um hábil escritor. Ele era culto, ele era um historiador atento e também um teólogo inspirado, porque ele escreve com maestria. Por isso, o mais belo dos escritos de todo o mundo. É considerado pelos eruditos como o mais belo dos livros. Nós sabemos, através das escrituras, que ele era médico. É Paulo quem diz isso, como já referi. Ele certamente
era um homem inteligente, culto, hábil, conhecia das línguas que se propagavam e se falavam naqueles tempos, grego, romano, hebraico, aramaico. Ele conhecia certamente, porque os seus escritos são bem definidos, ele tem uma proposta de trabalho, e ele escreve este livro, este Evangelho de Jesus, com uma proposta. Qual era a sua proposta? A proposta do apóstolo, ou melhor, a proposta de Lucas, do evangelista Lucas, era mostrar a Teófilo a riqueza, a grandeza do ministério de Jesus. Ele escreve sob a inspiração do Espírito Santo, com o objetivo de transmitir a Teófilo e a outros convertidos e a outros gentios interessados, com certeza, na verdade daquilo que se passou, daquilo que de fato aconteceu com o homem chamado Jesus. Lucas, ele deixa bem claro que ele escreve esse evangelho para os gentios. Ele escreve esta carta com esta proposta de mostrar aos gentios, às outras gentes, lembram? Como foi, como se deu, qual eram os ensinos, o ministério terreno de Jesus. É interessante que ele começa também o seu evangelho com uma característica propriamente hebraísta, que é uma genealogia. Na sua genealogia, na genealogia que ele discorre a respeito de Jesus, na genealogia humana do Senhor, ele vai recuando até Adão e não até Abraão, como Mateus fez. Nós vimos na aula de Mateus que Mateus faz essa genealogia trazendo a árvore genealógica de Jesus até Abraão. Mas Lucas não. Lucas traz até Adão, mostrando a humanidade do Messias, mostrando o Salvador divino humano. Jesus é exposto por Lucas como o Deus homem. Este livro, este Evangelho de Lucas, ele começa com algumas narrativas mais completas da infância de Jesus. Por certo, quando Lucas escreve o seu Evangelho, Maria certamente ainda era viva, Maria, mãe de Jesus. E ele certamente a entrevistou, porque ele deixa escrito na sua narrativa coisas que somente a mãe do Senhor, Maria, poderia saber. Ele fala também a respeito da sua juventude. Lucas é o único autor sagrado que menciona a infância e a juventude do Senhor Jesus. Até os 12 anos, lá no templo. A partir de então, ele vai mostrar e descrever o ministério de João Batista, o precursor, aquele que abriu o caminho para Jesus passar. E ele divide o ministério de Jesus em 3 sessões, e é nisso que eu vou participar com os irmãos. Primeiro, o seu ministério se dá na Galileia e por seus derredores. Lucas escreve mostrando esta grande verdade. O ministério de Jesus está ao norte de Israel. Galileia ao norte, Judeia ao sul. E lá no norte do país de Israel é que Jesus começa o seu ministério, e ali nos arredores da Galileia. A sua segunda sessão, em que divide o Evangelho de Jesus,
ele narra o ministério de Jesus durante a viagem que ele faz, e esta é uma viagem só de ida, é uma viagem final até Jerusalém. E a última semana do Senhor Jesus em Jerusalém é a terceira sessão do livro do Evangelho de Lucas. Ele tem algumas características especiais. Quais são essas características? Pastor Donald Stamps, ele enumera oito características principais do Evangelho segundo Lucas. Primeiro, o seu amplo alcance de registros dos eventos da vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão, desde quando é anunciado o nascimento do Senhor Jesus, até quando ele é assunto aos céus ali no Monte das Oliveiras. Segunda característica, a qualidade excepcional do estilo literário que é empregado em um vocabulário rico, escrito, com um domínio excelente da língua grega. A maravilhosa cultura daqueles dias influenciou o autor sagrado e ele fez uso do seu conhecimento técnico, acadêmico, para discorrer a respeito do ministério do Senhor Jesus. Terceira característica especial, o alcance universal do Evangelho. Jesus veio para salvar a todos, sem distinção, veio para salvar igualmente a judeus e aos gentios. A quarta característica, ele mostra a solicitude de Jesus em socorrer os necessitados. Mostra o amor do Senhor Jesus para com os menos favorecidos da época. As mulheres que eram excluídas, as crianças que eram menosprezadas, os pobres, os órfãos, aqueles que socialmente eram marginalizados e lançados como escória à margem da sociedade. Jesus se preocupa com este povo e Lucas mostra isso no seu evangelho, essa preocupação, esse amor, esse carisma, essa empatia de Jesus justamente com essa classe excluída. Quinta característica, a sua ênfase na vida de oração de Jesus e nos seus ensinos a respeito da oração. Dos evangelistas, Lucas é o evangelista que mais refere a oração. Ele vai mostrar, dentro de mais alguns instantes, eu vou mostrar aos irmãos também, a vida de oração de Jesus. Em todos os momentos, em todas as instâncias, tudo aquilo que ele ia fazer, nas suas diligências, Jesus estava sempre em oração. E Lucas mostra isso com abundante narrativa. Sexta característica, o título de Jesus neste evangelho, o Filho do Homem. Lucas expõe a pessoa bendita do Senhor nosso Deus como o Filho do Homem, mostrando a humanidade do Deus encarnado. Sétima característica, o seu enfoque sobre a alegria que caracteriza aqueles que aceitam a Jesus e a sua mensagem. Ele mostra os efeitos da salvação, os efeitos da mensagem ouvida pelas pessoas, e Lucas traz esta narrativa também de qual era o prazer que a pessoa sentia em receber Jesus. E, por fim, ele dá, como oitava característica, o pastor Donald Stamps, uma ênfase na importância e na proeminência do Espírito Santo na vida de Jesus e do seu povo. Vários eventos da vida de Jesus em que a atuação do Espírito Santo ela é bastante proeminente. Nós vamos ver também, neste evangelho, uma visão panorâmica de Lucas. Lucas,
Ele começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus, da sua juventude, apresenta João Batista, o ministério do Senhor Jesus, e embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas sobre o ministério de Jesus na Galileia, ele também foca o seu ensino principal nas parábolas e nos ensinos do Senhor Jesus. Este livro contém a maior seção dos assuntos exclusivos de Lucas e muitas histórias que só estão escritas neste evangelho. É o caso das parábolas prediletas. O bom samaritano, a ressurreição de Lázaro, só consta no livro de Lucas. Nenhum outro evangelista se ateve a esta particularidade. O local e a data em que este livro foi escrito pode ser considerado como Cesareia. Enquanto Paulo estava aprisionado, e Paulo ficou muito tempo preso, o seu companheiro de prisões que o auxiliava era Lucas. E Lucas teve um período certamente muito grande para conversar com Paulo, buscar fontes. Paulo recomendava, olha, fulano, ciclano, eles têm essa informação. É por certo que Lucas também usou o Evangelho de Marcos para trazer a narrativa da vida de Jesus, as informações contidas no Evangelho de Marcos. Esta obra pode ter sido escrita em algum período entre 58 e 69 da era cristã, porque é improvável que ele tivesse escrito o seu Evangelho antes de sua estadia na Palestina. E nós sabemos que no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi tomada pelos romanos e foi o templo destruído. E ele mostra essa destruição de Jerusalém. Isso mostra bem claro que ele escreveu antes do cumprimento das profecias que Jesus vaticinou para esse período da destruição do templo. O evangelho foi escrito então em Cesareia, mais provável na data do ano de 58. Ele tem aqui algumas outras características que eu gostaria de me passar aos irmãos. Como já disse, é o mais literário e também é o Evangelho dos Hinos. Por que o Evangelho dos Hinos? Porque Lucas, ele dá lugar aos mais belos hinos do cristianismo. Quais são eles? Considerado pelos eruditos e pelos estudiosos da palavra de Deus, os mais belos hinos são o Benedictus, o Magnificat, o Nunc Dimittis e o Gloria Excelsas. Todos esses hinos escritos nos 2 primeiros capítulos. Quem canta é o Cântico de Zacarias, o Cântico de Maria, são esses, o Cântico de Isabel, são esses os louvores que são mencionados por Lucas no seu Evangelho. Esse Evangelho também pode ser chamado, esse Evangelho de Lucas, também pode ser chamado de o Evangelho das Mulheres. Nenhum outro evangelista menciona tanto as mulheres como o evangelista Lucas. Nós vamos encontrar ele mencionando Isabel, Maria, mãe de Jesus, as irmãs Marta e Maria, Maria Madalena e outras mulheres que estão registradas para a posteridade no seu evangelho. Os irmãos se recordam que na Palestina, naqueles períodos, naqueles idos, a mulher ela era como uma mobília da casa, ela não dispunha de uma posição superior. Na verdade, ela tinha uma posição inferior. E não só na Palestina, mas em todo o mundo antigo, a mulher ocupava uma posição de desprezo. Ela só tinha a função de procriação. E Lucas vai ressaltar na vida do Senhor Jesus, e vai ressaltar também no seu Evangelho, este cuidado que o Mestre tinha para com as mulheres. Este Evangelho também pode ser chamado de Evangelho da oração, como ainda disse há pouco.
Por quê? Porque Lucas, ele disse mais sobre a oração também, mais do que qualquer outro evangelista. Ele mostra Jesus orando nos momentos mais importantes do seu ministério, nos importantes momentos de sua vida. Somente Lucas, ele vai trazer algumas parábolas referentes à oração que não estão escritas em nenhum outro evangelho. É o caso da oração, a parábola do amigo importuno, do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano. Tudo isso Lucas mostra e outros evangelistas não mostram. A proposta de Lucas era escrever este evangelho para os gentios, as outras pessoas, para mim, para você, para todos os povos, para aquele que quiser ler o mais belo livro do mundo. Por que esse evangelho é chamado de evangelho para os gentios? Primeiro, porque ele é escrito por um gentio. Segundo, que ele é endereçado para um gentio. Nesse evangelho, os termos judaicos, os termos ortodoxos do judaísmo não são mencionados. Eles são explicados ou então são usados palavras gregas que trazem, né, a proximidade aquele verbete, daquela palavra que Lucas estava empregando no seu evangelho. Ele dificilmente faz citação ao Antigo Testamento. Lucas pouco faz menção das profecias, das vaticinações a respeito de Jesus que estava descrito pelos profetas. E ele começa a datar os fatos a partir do imperador que reinava na época, o governador romano daqueles dias. Mas uma característica é que esse evangelho é o evangelho do Salvador universal. Porque Lucas apresenta Jesus como um salvador de todos os homens. A parábola do bom samaritano, o filho pródigo, o fariseu e o publicano reflete esse interesse pelos oprimidos e pelos rejeitados. É maravilhoso esse livro que nós estamos estudando nesse nosso módulo, o Evangelho de Lucas. Está com o livro na mão aí? Muito bem. Na página 72, eu estou saltando aqui algumas coisas, meus irmãos, porque tudo isso que já está escrito anteriormente, eu já mencionei e resumi aos irmãos nessa nossa exposição. Na página 72, o autor do nosso livro, ele vai trazer a preparação do Filho do Homem. E aqui tem algumas coisas que eu gostaria de salientar aos irmãos. Mediante o Espírito Santo, Lucas escreve uma pregação que convence o povo dos seus pecados e leva ao arrependimento, à conversão e a Deus. Através da vida e obra do ministério de João o Batista. Porque João vai começar a preparar o caminho do Senhor, por onde Jesus iria passar. E ele vai pregar no espírito e no poder de Elias, vai reconciliar as famílias, conduzindo muitos a uma vida de retidão. Lucas mostra essa narrativa em Lucas 1,17, em que Lucas se preocupa em mostrar esta particularidade do ministério de João Batista, a reconciliação das famílias. Na página 73, Lucas mostra o Salvador, o Cristo, o Senhor. E traz a ocasião do seu nascimento, em que ele é chamado de Salvador, como ele veio para ser o Salvador do mundo. Lucas mostra que ele veio libertar, que ele veio trazer libertação dos domínios de Satanás ao homem, que o Salvador também é Cristo, o Senhor, e que foi ungido o Messias de Deus, o prometido, o desejado, o ungido
de Deus, o Senhor que reina sobre o seu povo. E ninguém pode ter Cristo como um Salvador enquanto o recusar como Senhor. Nós vamos fazer uma prévia de como Lucas traz o seu evangelho. O capítulo 1 traz um prefácio para quem é o livro, como já citamos aqui. Ele faz o anúncio do nascimento de João o Batista. Ele traz também, e aqui eu chamo a atenção dos irmãos para esse importante texto, que somente Lucas é quem traz como se deu o nascimento de João Batista. Nenhum outro evangelista faz menção de como foi o nascimento de João Batista. Ainda no capítulo 1, nós vamos ver o anúncio do nascimento de Jesus, como se deu, né? O anjo Gabriel trazendo a anunciação, o anjo anunciador. E não é o arcanjo, é um anjo, há de se atentar a isso. Ele é um anjo, não é um arcanjo. E aí nós vamos encontrar aqui o Cântico de Maria, ainda no capítulo 1, o Cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Capítulo 2, o nascimento de Jesus. O fato do nascimento traz informação que Lucas vai buscar, e ele traz registrado que um evento que está somente nele também, que são os pastores de Belém, a anunciação dos anjos, do coral de anjos aos pastores de Belém. Lucas traz ainda no capítulo 3, ou melhor dizendo, no capítulo 2, a circuncisão e a apresentação de Jesus, porque era um rito judaico. Ao 8º dia, todo menino teria que ser circuncidado. E Jesus cumpriu essa lei. Foi circuncidado ao 8º dia. E foi feitas as ofertas no templo, conforme a lei havia disposto. Aqui também, Simeão e Ana, e mais os louvores que aqui são executados por Ana, por Simeão, e mostra o menino Jesus no meio dos doutores por volta dos 12 anos. Começa agora, a partir do capítulo 3, a proeminência do Evangelho de Jesus, com João Batista sendo o seu predecessor. Nós já sabemos que João Batista veio para abrir o caminho para que o Senhor viesse. Ele vem como um arauto, ele vem como aquele que arranca toco, aquele que prepara o caminho para o cortejo, para que o ministério de Jesus seja proeminente. E João Batista faz isso com toda a propriedade. Ainda no capítulo 3, começa o batismo de Jesus. Jesus vai até João para ser batizado, e nós já discutimos e já mencionamos sobre o batismo de Jesus em uma das nossas aulas. Por fim, a genealogia de Jesus, em que nós vemos a genealogia de Jesus por parte de Maria. A genealogia de Jesus por parte de José está registrada em Mateus. Lucas traz a genealogia de Jesus da parte de Maria, mãe do Senhor. Na sua narrativa, Lucas já começa logo após o batismo de Jesus por João, o que todos os evangelistas fizeram. A tentação de Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus leva o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado. E ali ele é tentado por 40 dias e 40 noites, como nós já conhecemos a história. Este evento do capítulo 4 de Lucas é o maior embate, o maior combate da história.
em que de um lado está o Senhor Deus e do outro lado do octógono ou do ringue, como preferir, está o adversário. A plateia, né, os espectadores, são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E claro que se nós fôssemos colocar uma lente, né, e pudéssemos ver este embate, nós sabemos através dos escritores sagrados que quem saiu vitorioso foi o Senhor Jesus. Jesus volta do deserto e vai para a região da Galileia. E ele é expulso de Nazaré. Essa cidade de Nazaré estava distante de Jerusalém por volta de uns 160 quilômetros de distância. Ele é expulso dali. E ele, expulso de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. E ali ele estabelece residência. E ele já começa o seu ministério ali, curando o endemoniado lá de Cafarnaum, a sogra de Pedro, surge os primeiros discípulos. No capítulo 5, ele mostra o nascimento do discipulado, dos discípulos de Jesus, através da pesca maravilhosa. Jesus cura leproso, cura paralítico, chama Levi para o ministério, no capítulo 5, fechando aí, a partir do verso 27, com a vocação de Levi e com o ensinamento acerca do jejum. No capítulo 6, Lucas apresenta Jesus como Senhor do sábado, porque ele cura um homem que tinha uma das mãos ressequidas justamente no sábado. Lucas traz no seu capítulo 6 a eleição dos 12. Nós entendemos que esta separação de capítulos, nós aprendemos isso, que a Bíblia original não está dividida em capítulo e versículo. É para o nosso aprendizado, para facilitar a nossa leitura e o nosso aprendizado das Escrituras Sagradas. Ela foi dividida, no século IV da era cristã, ela foi dividida em capítulos e versículos. E nesse capítulo 6 traz a eleição dos 12, quem eram os 12, quem são os 12 que foram chamados por Jesus para exercer um apostolado, o sermão da montanha, narrado também em Mateus capítulo 5, ele traz aqui no capítulo 6, as bem-aventuranças, o episódio do centurião de Cafarnaum, um gentil que pede um socorro ao Senhor Jesus em favor de outrem, e aquilo fez o Senhor Jesus se admirar, e Lucas também se admirou, tanto é que deixou registrado no seu tratado, o centurião de Cafarnaum, no capítulo 7, o episódio do filho da viúva de Naim, a ressurreição deste moço, somente Lucas é quem narra este episódio do capítulo 7 do seu evangelho. Durante este evento, Lucas ele vai mostrar que João já estava preso no cárcere. E João envia 2 dos seus discípulos para saber se de fato Jesus era aquele prometido pelos profetas. Isso não foi uma fraqueza de João. Ele mesmo testificou que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Era um momento de aflição, e João Batista tem o testemunho de Jesus, que dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que ele, dentre os nascidos de mulher. Mas o menor do reino do céu é maior do que ele. Jesus dá esse testemunho de João. E João está ali no cárcere, a aflição, ele está perto de perder a sua cabeça. É normal que no momento de aflição surja essa expectação, surja um receio, um temor. É normal, é natural. E João envia então 2 dos seus discípulos para saberem se de fato Jesus era o esperado, o desejado das nações. Lucas ainda traz
a pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. E ele vai trazer no capítulo 8 algumas das mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. As mulheres abençoando o ministério de Jesus. Lucas, ele se atém a isso. Como nós dissemos no começo da nossa aula, é o Evangelho das Mulheres, e aqui no capítulo 8 aparecem mais algumas mulheres, Joana, Susana. Joana era a mulher de Cusa, aquele que era procurador de Herodes. E Susana. E outras mulheres que estão registradas aqui no capítulo 8, logo nos 3 primeiros versículos, mostrando a proeminência, a preocupação, a proeminência da mulher na vida e no ministério de Jesus e a preocupação do Senhor Jesus em estar valorizando este grupo da sociedade que era desmerecido e até desqualificado. Ainda ele traz algumas parábolas, como eu já disse antes, Lucas traz poucas parábolas, poucos ensinos na forma de parábola de Jesus Cristo. Ele se atém a algumas parábolas que são de maior apreço. A parábola do semeador, a parábola da candeia. E em meio a essas parábolas e ensinamentos, porque ele está colhendo um bocado de informações e ele não se atém a uma ordem cronológica, Lucas não se detém a colocar isso em uma ordem sequencial, ele traz em meio a esses ensinos a família de Jesus, o ato de Jesus apaziguar uma tempestade, domínio, como já disse, sobre a ação da natureza. Ele traz também a ação de Jesus sobre o mundo espiritual, quando ele faz menção de registrar o que aconteceu na vida do endemoniado gadareno, no capítulo 8 ainda. A cura da filha de Jairo, né? A ressurreição da filha de Jairo, para ser mais exato, e a cura da mulher do fluxo de sangue, no capítulo 8. Ele está discorrendo a respeito dos fatos que ocorreram na vida do Senhor Jesus. As minúcias, os detalhes, mas ele não se atém à ordem cronológica, mesmo porque a Bíblia também não está escrita numa ordem de data, numa ordem de acontecimentos cronológicos. Capítulo 9, a convocação e a missão dos 12, a incumbência que Jesus dá aos apóstolos. Ele traz o episódio dramático registrado da morte e a afirmação de Herodes quando ele se sente impactado. Eu diria impactado porque ele confunde Jesus com João Batista. E aqui no capítulo 9, Lucas vai citar que Herodes ficou preocupado, achando que Jesus era João Batista, aquele que havia degolado. E está registrado aqui. Também está registrado a multiplicação dos pães e dos peixes, e a confissão de Pedro, quando Jesus começa a expor aos discípulos o seu ministério, o porquê que ele desceu do céu e para que ele veio. E mais alguns ensinamentos a partir do capítulo 9. A transfiguração, a cura de um jovem lunático, o maior no reino dos céus, aqueles que não é por nós é contra nós, ainda no capítulo 9, já fechando aqui as cortinas do capítulo 9. E os samaritanos que não receberam a Jesus. Nós vamos dar uma pausa na nossa aula. A gente vai voltar com uma próxima aula, a partir do capítulo 10 de Lucas, expondo
as narrativas, aquilo que Lucas, no seu trabalho, ele procurou mostrar a respeito da vida de Jesus Cristo. Nessa nossa aula a respeito do Evangelho de Lucas, como nós já estudamos antes, Lucas é um evangelho um tanto quanto grande para se ater em uma só aula. Então, para que não se torne enfadonho, nós estamos dividindo a nossa aula de Lucas em duas partes. A gente volta na próxima aula com a segunda parte, a partir do capítulo 10 deste evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo, pelo evangelista Lucas. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.